Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta agora para falar um pouquinho da situação da segunda safra de milho lá no Mato Grosso. A expectativa é realmente de uma grande safra, está todo mundo esperando boa produtividade, porém tem algumas regiões, tem alguns municípios que estão passando por um problema, principalmente nesse finalzinho de ciclo, nessa reta final, ou vão passar por algum problema nessa reta final da produção. Quem traz as informações para a gente é a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia. A Cristina que está ali de olho no Crop View para entender o que está acontecendo e principalmente o que vai acontecer e fazer essa relação do clima, da produtividade, enfim, o que pode acontecer com as lavouras. E a gente vai lá para o Mato Grosso hoje, certo, Cristina? É isso mesmo, Alexandre. Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia para todo mundo que está acompanhando. E hoje nós vamos dar um pulinho no Mato Grosso. Eu fiz aquele eixo Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, e simulei algumas datas de plantio, mesmas datas de plantio, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E aí, se você olhar no mapa, aqui, ó, você vai ver que nós temos um pontinho verde, mapa de momento atual. Sinop ainda está pontinho verde, quer dizer, produtividade acima de 80%. Sorriso e Lucas, nós já estamos falando de 70%, porque nós já estamos no amarelo. O problema é falta de chuva, redução de chuva, Cristina? Falta de chuva, redução de chuva. Embora nós começamos a safra, né, o Mato Grosso estava com um excedente hídrico, né, a gente lembra aí a dificuldade que foi colher em muitos municípios a soja, por excesso. O que acontece é que nós entramos nesse período seco um pouquinho antes do que normalmente acontece. Então, quem atrasou, mesmo essa janela de fevereiro, pensando em fevereiro no mês inteiro, quem plantou no comecinho de fevereiro está bem, mas quem plantou mais para o final, quem teve mais dificuldade de tirar soja, ou que plantou um ciclo mais tardio, e que conseguiu só plantar o milho depois do dia 20, já está sentindo um pouco mais. A gente vai olhar aqui município. O que você selecionou aí para a gente, Cristina? Eu selecionei, eu deixei aqui só para vocês terem uma ideia. Então, nesse quadro, eu tenho alguns ensaios que eu fiz para o Mato Grosso. Momento atual e momento de colheita. Né? Nós vemos que momento atual, nós temos, Lucas, todos os 3 ensaios eu fiz da mesma forma. Ciclo safrinha, 130 dias, plantios em 5, 15 e 25 de fevereiro. Então você vê que na média do município, Lucas nós estamos com uma produtividade de 77%, Sinop 81% e Sorriso 70%. Né? Então olha como de município para município, e mesmo dentro do município a gente sabe que existe muita variação ainda de temperatura. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou entrar em Sinop, aqui, e eu vou mostrar para vocês que eu tenho um plantio no dia 5, um plantio no dia 15 e um plantio no dia 25. Muito bem. E nós temos, quem plantou no dia 5, olha, nós estamos falando em 88% de momento atual. Mas quando você vai para o período de colheita, já cai esse percentual, né, Cristina? 81%, é isso? É isso mesmo. Aí a gente vem até o final do ciclo, que daqui a pouquinho nós vamos entrar no detalhe. Até o final do ciclo, nós estamos falando de 81%, porque aí começa a cair. Nós já estamos entrando nesse período seco, então já começa a cair a chuva mesmo, né? O tanto que vai chover no município. Então, normalmente já começa a cair. E só que quem plantou mais cedo está com uma vantagem a mais aqui. O que 80% é um percentual bom, né, Cristina? Podia, obviamente, ser melhor, mas ainda é bom. Vamos ver o que acontece com esse plantio, então? Começo de fevereiro? Vamos olhar aqui. Hoje eu estou aqui, hoje teve a participação do Billy, que eu estou fazendo o programa de casa. Ah. Então, nós tivemos aqui a participação especial do meu cachorro. Ah, nós ouvimos aqui o latido do Billy. Pois é. Vamos lá. Olha aqui, então, ciclo safrinha, 130 dias, né? Coloquei um solo médio, plantado no dia 5 de fevereiro. Vocês veem que a gente sai aqui
com bastante excedente hídrico no começo do plantio. O começo é muito bom e se prolonga esse bom desempenho da lavoura, né, até final de março, pelo menos. Comecinho de abril. Você vê que nesse decêndio de que vai abril, até 5 de abril, ainda tem que nós 100%, estamos aqui no desenvolvimento vegetativo, nós ainda tivemos um excedente de 15 milímetros. Uhum. E olha só, vai entrando abril e a chuva vai diminuindo e vai começando a fazer falta para a lavoura. Nós estamos nesse momento onde está assinalado com a linha cinza aí, não é isso? De 16 a 25. É isso mesmo, 16 a 25. E olha que aqui a chuva ela aumentou um pouquinho, olha. Né? Mas ainda falta. E daqui para frente vai continuar penalizando, então, pelo jeito. Vai continuar penalizando. Você vê que nós estamos falando de períodos de 10 dias, né? Uhum. E a previsão para o município inteiro, 4 milímetros, 3 milímetros. É bastante pouco. É pouco, né? Mas vamos entender como é que é a relação com os outros anos? Vamos lá, balanço hídrico está aqui na tela para vocês. Primeira barra, data de plantio. Olha como estava chovendo bastante, né? Olha aqui. Né? Olha como é que estava o excedente. Esse ano foi um ano que choveu muito ali no Mato Grosso, né? Uhum. E você vê que a segunda barra já é o período que nós estamos, e ele já mostra esse déficit hídrico, e a última barra, período de colheita. Comparado com a linha amarela, você vai ver que está meio dentro da normalidade. É isso que eu ia falar. Se você olha aqui, exatamente neste ponto, quando começa a diminuir, o que diz? Você tem uma chuva menor do que a média. A média dos últimos 10 anos fala em 30 milímetros. E neste período nós estamos em 15. Então, o que a gente percebe? Que nós tivemos um recuo, né, um volume de chuvas, não em período, mas em volume, ele diminuiu um pouco. Começou a diminuir mais cedo, pelo menos. Mais cedo, em volume, né? Porque você vê que a chuva ela continua aqui, mas num volume menor do que a média. Tá. Isso ajudou a penalizar, então. Isso acabou penalizando um pouquinho mais. Agora, quem plantou mais tarde, e eu vou chamar o ciclo aqui do dia 25 de fevereiro, quem plantou mais tarde acabou sentindo um pouco mais. Né? Vou buscar o 25. Lá em Sinop, quem plantou a partir de 25 de fevereiro. Inclusive, o próprio IMEA já vinha alertando para essa situação, né, Cristina? Quem deixou para plantar mais tarde, ou teve que plantar mais tarde em função de atrasos na colheita da soja, está bastante preocupado nesse momento. E, aparentemente, com razão, né? Com razão, porque está sentindo. Olha aqui, esse plantio, então nós estamos falando desse decêndio de 25, que vai de 25 de fevereiro a 6 de março, né? Você vê que começa muito bem, os excedentes hídricos estavam grandes, mas essa chuva que diminuiu já na entrada de abril, ela já se faz sentir. Então, para aquele ciclo que começou mais tardio, ele teve essa penalização. E uma penalização maior em função do período que a planta estava, né? O estágio vegetativo dessa planta, né? Sim. Olha só, a partir do começo de maio, ele já acende o sinal amarelo aí, né, Cristina? É verdade. Esse aqui, ela começa a entrar, o amarelo nós estamos falando dessa produtividade abaixo de 80%, aqui nós estamos com 75%, né? E foi que já é muita, que já não é bom, né? Nós estamos falando de uma perda aqui de 25% na produtividade. E foi rápida a deterioração, né? De 90% para 75%, né? Eu acho que é essa fase que o cultivar ele sente bastante. Você vê que nós saímos do desenvolvimento vegetativo para o florescimento. Tá, é verdade. Faltou chuva no florescimento, pesa bastante aí na produtividade, né? Faltou. Aqui nós estamos falando em chuva média do município em 10 dias. Nós estamos falando de 3 milímetros. É muito pouca chuva para um cultivar que estava, né, saindo do desenvolvimento, começando a florescer. Daí a chuva voltou, mesmo assim não foi suficiente, né? Mesmo assim não foi suficiente, ele continua penalizando. E vai ser assim daqui para frente, pelo que eu estou vendo, Cristina?
Olha como as previsões estão, olha, é o que a gente falou, ó, 4 milímetros, 10 dias, mais 3 milímetros, outros 10 dias, e assim vai até o final do ciclo. Puxa vida. E com um potencial, o potencial longe aí aliás, com uma produtividade longe do potencial, 58%, né? Encerrando a safra. Aí penaliza bastante, né? E o que que acontece? Vamos ver no balanço hídrico o que que acontece? Olha, da mesma forma, né? Como a gente viu aquele do dia 5, só que esse cultivar, como ele foi plantado um pouco depois, né, o que acontece? Ele tem um período de desenvolvimento no período seco maior. Ah, tá. O que a gente mostrou, acabou mostrando lá, né? Pegou Sim. o período de floração e daí justifica aí as perdas, não? Você vê que as duas barras finais, né, as duas barras verdes, elas têm um intervalo maior aqui do que tinha para quem plantou no dia 5. Uhum. E não dá para fazer nada a não ser rezar para que a previsão esteja errada. É isso, Cristina? É isso mesmo, tem que rezar para a previsão estar errada e ter um pouquinho mais de água ainda, para quem Mas plantou mais assim, tarde. pelo que a gente está vendo aqui, a linha amarela é o histórico. É comum realmente, ou é normal realmente diminuir o volume de água nesse período, né, Cristina? Sim, é normal, tá bem na normalidade da região. Uhum. Né? O que aconteceu esse ano foi, você está vendo que nós estamos com excedente hídrico muito grande. Então, de fato, muita gente atrasou para colher a soja. É. E daí a planta acabou sendo penalizada. O que vem por aí nos próximos dias? Dá para a gente saber? Dá para a gente ver, sim. Olha, a previsão é de muito pouca chuva, né? Né? Nós estamos... Mas tem chuva, olha só. Tem uma previsão aqui de pouca chuva, mas tem alguma coisa. Né? E mais para o final do mês, olha, aí Tá. some. Daí já para o final do mês, começo de junho, já a previsão, Aí diz ou a nada de chuva, chuva. a chuva não ajuda não. É verdade. Né? Se nós pegarmos aqui a tendência de 6 meses, você vê que maio ainda está com desvio positivo, né? Então, maio é um mês que não costuma chover mesmo, né? Então, maio já está com 54% aqui, falando de desvio positivo, de chuva mais do que, de fato, acontece na região. Isso é em comparação com a média histórica? Média de 10 anos. De 10 anos? Média de 10 anos. Ainda assim, a situação é melhor do que em safras anteriores, né? Às vezes a gente está falando aqui de perdas, mas o produtor, inclusive, já deve estar até acostumado, né, Cristina? Sem dúvida. Quando a gente olha o balanço hídrico, pelo menos falando de 10 anos, você vê que está muito na média. Uhum. Né? O anormal da região foi os excessos de chuva na safra da soja. Assusta a gente quando a gente tem um potencial de 100% e vê esse potencial caindo aí para 50%, 60% só, né? Sem dúvida, mas você viu que é em função da data de plantio, né? Exatamente, exatamente. Quem conseguiu plantar um pouquinho antes, 20 dias antes, já teve um resultado melhor, né? Não, sem dúvida. E se alguém fez lá super precoce, conseguiu ainda tirar soja ali meio de janeiro e antecipar um pouquinho mais, você vê que a safra acaba estando excelente, né? É só uma questão de data de plantio. O que justificaria, né, Cristina, essa expectativa de safra cheia por lá, né? Mesmo com esses problemas pontuais, imagino que boa parte da produção tenha sido plantada nessa janela melhor aí de clima e isso justificaria uma safra cheia por lá, né? Pelo menos essas são as expectativas. Vamos ver se confirma, obviamente. É verdade, mas se todo mundo conseguiu entrar fevereiro com esse milho plantado, ou terminar o plantio até por volta do dia 10, então certamente o município vai ter realmente uma safra boa. A penalização fica mais por conta de quem deixou para plantar mais tarde mesmo, ou no finalzinho da janela ideal aí, que lá no caso de Mato Grosso é dentro do mês de fevereiro principalmente, né? Exatamente, né? Então, assim, quem plantou até o dia 15 está com uma condição muito melhor do que quem plantou após o dia 15 de fevereiro. Muito bom. Cristina,
Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você já sabe, o CropView é uma ferramenta importante que te ajuda a entender aí como é que está sendo essa relação da sua produção com o clima e você pode fazer as simulações, o melhor dia de plantio, como vai ser, ou pode fazer também aí as comparações de quem plantou no início ou quem plantou no final do mês, como a Cristina mostrou aqui agora. É uma ferramenta bastante interessante. Como é que as pessoas fazem para acessar o CropView, Cristina? É só entrar no www.cropview.com.br, clicar no Experimente, lá tem todas as dicas, você pode experimentar gratuitamente por 30 dias. E é muito importante, assim, a sua data de plantio, o cultivar que você colocou vai fazer toda a diferença no cálculo. E o dado que eu tenho climático aqui é o dado médio para o município. E se você tem um pluviômetro, que você faz uma coleta regular, ou uma estação meteorológica, você consegue trazer esses dados para o CropView e ele vai te dizer exatamente o que aconteceu na sua propriedade. Como é que o que precipitou, a temperatura que fez na sua propriedade vai dar um cálculo do balanço hídrico muito particularizado, né? Então, o que diferencia é quando a gente fala da média do município, que a gente sabe que dentro de uma própria propriedade tem diferenças de precipitação, você imagina no município. Então, quando você usa o CropView, você entra lá, você coloca o cultivar que você utilizou, a data que você plantou, e se quiser pode trazer os dados de chuva da sua propriedade. E aí a produtividade vai estar bastante assertiva com o que você tem aí. E olha que a assertividade da ferramenta é muito interessante. A gente fez há 2 semanas, se eu não me engano, Cristina, aquela previsão ali para Catalão, para a região leste de Goiás, sudoeste lá de Minas, né? E essa semana a gente entrevistou um produtor de lá que acabou confirmando tudo que a gente estava prevendo lá com o CropView há 2 semanas atrás. Ou seja, a situação é realmente crítica, a produção está perdendo, a produtividade está caindo muito por lá em função da falta de chuva, e tudo isso a gente já tinha adiantado aqui para o pessoal lá daquela região, né? É verdade, quer dizer, previsões são previsões, né? Nós ainda não temos nenhum modelo de previsão especial diferente daquela que existe nos meios de comunicação. Mas o que a gente sabe é que quando todos os meteorologistas estão falando de uma tendência, de fato ela tende a acontecer. Às vezes de forma mais intensa numa região, menos intensa na outra, mas o que a gente percebe é que está caminhando para uma condição climática que vai afetar, e neste caso negativamente, a safrinha do milho nessa região, né? Muito bom. Cristina, muito obrigado pela sua participação. A gente volta em outra oportunidade, em outra região do país, para acompanhar como anda a safra, tá certo? Combinado, Alex. Eu que agradeço. Um bom final de semana para você, para todo mundo que acompanha a gente. Obrigado, bom final de semana, Cristina. Tá, então, Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, passando para a gente as expectativas para a produção do milho de segunda safra lá no Mato Grosso.